Versículo 2: O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos do meu pai, ele quis fazer-me rei de todo o Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos do nosso Deus: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos esse acesso, Senhor, à tua voz, Pai. Nós temos acesso ao registro, ó Deus, em forma de letra, ao registro em forma de livro, Senhor, para nós, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque as tuas palavras são inspiradas, Senhor, e muito obrigado porque a tua palavra gera mudança. Muito obrigado porque a tua palavra é luz para o nosso caminho. Muito obrigado porque a tua palavra é como espada de dois gumes e discerne pensamentos, desejos, intenções, consegue penetrar no íntimo do ser humano. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é poder, Senhor, para transformação de vidas, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Como eu falei, se você fez a leitura atenta, deu para perceber que aqui há um não muito claro que foi dado a Davi. Eu penso que o não, ele realmente faz parte da nossa vida. Eu tive essa experiência, ouvi isso ultimamente, e sei que muitos de nós temos ouvido nãos cotidianamente, nãos inclusive que nos chocam. Às vezes é um não que é dado a uma vaga de emprego, às vezes é um não que é dado para uma vaga no vestibular, às vezes é um não que é dado na própria igreja, às vezes é um não que é dado na família, o pai, a mãe. O não faz parte da nossa vida. E muitas vezes esses nãos que são dados a cada um de nós, esses nãos nos frustram, nos geram um descontentamento, porque por trás de uma intenção nossa, geralmente é toda uma expectativa. Você queria muito aquela vaga de emprego, você queria muito passar naquele curso que você tanto almejou, você queria muito aquela garota para namorar, você queria muito aquele garoto para namorar, e você alimenta esse desejo. Amém? Isso não acontece conosco? Amém? Isso acontece com você? Isso acontece conosco. Nós estamos vivenciando isso rotineiramente. E como eu falei, como é que um profeta recebe um não de Deus? O
profeta que vivia vivendo a vontade de Deus. E talvez nós, incluindo nessa dinâmica do reino de Deus, você que tem um chamado, você que desempenha uma atividade no reino de Deus, você que faz, você que serve a Deus, você que serve as pessoas, pode ser que Deus te traga um não, dizendo para você não fazer aquilo. Como assim, Júlio? De uma forma mais clara. Pode ser que você esteja envolvido numa obra local, aqui nessa igreja, do qual você abençoa pessoas. Você foi chamado para, vou usar o exemplo aqui do Rota da Solidariedade. De repente, você serve no Rota da Solidariedade, grupo daqui da igreja que distribui sopa, e não só sopa, eu creio um alimento espiritual também para aquelas pessoas que moram nas ruas. E de repente você está envolvido com essa atividade, você vai, você abençoa as pessoas, você ora pelas pessoas, você de repente toca o seu instrumento para abençoar aquelas pessoas, de repente você canta na rua para abençoar aquelas pessoas que trabalham limpo, que trabalham realmente de muita honra para quem faz isso e quem serve nessa área, porque nós estamos servindo aquele do qual Deus nos chama para servir os pobres. E de repente pode ser que Deus diga que você não deve fazer isso. E realmente pode inclusive causar um choque, né? Como é que pode? Eu estou fazendo algo de bom. O meu desejo é bom. Eu quero servir, abençoando as vidas, servindo através do ministério da igreja. Pode ser que Deus diga para você não servir nesse ministério. Pode ser que você esteja na recepção da igreja, recepcionando as pessoas, e pode ser que Deus diga que o seu lugar não é aí. Porque se nós tivermos a visão de reino de Deus, cada um tem a sua função, e pode ser que você esteja no lugar errado. Pode ser que você esteja com a expectativa até boa, com a intenção boa, mas Deus diga para você: olha, eu não quero você, eu tenho outra coisa para você. Eu estou me lembrando aqui de um amigo que é pastor. Ele, certa vez, ele falou para o ministério de recepção da igreja dele. Inclusive, ele faz uma escolha muito rigorosa, porque se ele é bem franco, ele diz assim: olha, se você não tem aptidão para receber as pessoas, para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não seja bem-vindo, realmente eu não vou querer, eu mesmo humanamente falando, não vou querer que você esteja na recepção da minha igreja. Isso parece nos chocar, porque às vezes a gente está imbuído, a nossa intenção é muito boa, mas às vezes Deus não quer que nós estejamos naquele lugar. E isso não significa que Deus esteja deixando de nos amar. Isso não significa que Deus não está deixando de ter um chamado para mim e para você. Eu até coloquei que sonhos frustrados não significa que somos infelizes. Sonhos que eu crio expectativa no meu coração e que esse sonho não é realizado, que essa minha vontade não é realizada, não significa que eu seja infeliz ou que eu não seja feliz. Se a minha expectativa é frustrada, obrigatoriamente ou consequentemente eu não serei infeliz. Eu serei infeliz. Porque muitas vezes um não que Deus quer dar para mim, quer dar para você, é um não que tem por trás toda uma lição, tem por trás um propósito maior que talvez eu e você não estejamos percebendo no momento, mas é um projeto, é um propósito que vai redundar, que vai repercutir em bênçãos talvez maiores se eu tivesse recebido o sim naquele momento. Observe comigo que no versículo 2, o rei Davi começa a dizer diante do povo. Davi era rei aqui, já era velho, sim, estava no final talvez da sua vida, do seu reinado, e ele se coloca diante das pessoas, do seu povo, de todos os seus oficiais. Ele se coloca diante dessas pessoas e diz: eu tinha no coração
o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Davi tinha um plano perfeito, um plano dos céus, algo realmente de saltar os nossos olhos. Puxa vida, que rei fantástico, porque esse rei está querendo construir um templo para colocar a arca da aliança do Senhor. Naquele momento, a arca da aliança representava a presença de Deus. A presença de Deus era representada por aquela arca. E por isso que naquela época do livro de Crônicas, que é um livro histórico, mas aqui é muito mais narrativo, os levitas, eles tinham tanta atividade a fazer, porque eles cuidavam, eles iam à frente, eles limpavam, eles tinham toda uma atividade. E nessa época, as pessoas esperavam que a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, estivesse realmente no templo. Havia uma expectativa, e era inclusive uma promessa já anunciada, que haveria o templo, e as pessoas tinham a mente que no templo a glória de Deus estaria, que ali a presença do Senhor estaria. Então Davi queria fazer algo muito bom. Ele queria colocar a arca da aliança do Senhor num templo. Ele queria realmente criar toda aquela estrutura fantástica de ouro, com muitos detalhes. Ele queria fazer isso. E era uma intenção muito boa. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E puxa vida, vamos continuar aqui no versículo. Deus diz: fiz planos para construí-los, mas Deus me disse, Davi dizendo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Davi tinha uma intenção muito boa, o plano dele era de Deus, ele queria fazer algo de Deus, mas Deus disse: olha, não é você, eu não quero que você construa. Imagine eu e você receber uma notícia dessa direta de Deus. Eu fico imaginando Davi, o rei, e ser rei naquela época pressupunha que ele tinha todas as condições de fazer o templo. Pressupunha que ele tinha todas as ferramentas para construir o templo. Pressupunha que ele tinha todas as condições, pessoas, recursos materiais, recursos humanos, financeiros, seja o que for. Davi tinha todas as condições de fazer o templo. Mas Deus disse: olha, não quero que você faça. Eu fico imaginando a gente, sabe, no nosso dia a dia aqui. Eu perguntei, vou fazer aqui o link com o Facebook, que é uma coisa bem atual. Eu fico imaginando a gente querendo fazer a obra de Deus mediante o Facebook. A gente, não, eu quero criar uma página na internet, lá no Facebook, e eu vou dizer lá versículos todos os dias, e eu vou ficar dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é o único que transforma. Eu vou ficar citando versículos todos os dias, e de repente Deus disse: não quero você envolvido com isso. Não quero. Ou então você, aqui na igreja, você senta aqui domingo a domingo, e você também fica pensando: puxa, como é que eu poderia servir aqui nessa igreja, nessa comunidade? Como que eu poderia ajudar mais? De repente, ao final do culto, limpando alguma coisa, ajeitando alguma coisa, de repente, servindo na recepção, você enche o seu coração de expectativa, e de repente, um líder da igreja, mediante o pastor da igreja, colocando o pastor aqui em uma situação um pouco complicada, mas o pastor chega para você: olha, meu irmão, minha irmã, não quero que você sirva aí. Eu estou entendendo o teu propósito, sei que você quer servir, há um desejo no teu coração de servir nessa área, mas eu entendo que você não deve servir nesse lugar. Eu entendo que há um outro lugar para você. Mas de Deus, diretamente, filho de Deus, como não deve ser isso? O próprio Deus falando: olha, não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Eu fico imaginando Davi, pensando com ele mesmo, e me colocando aqui no lugar de Davi como homem. Talvez eu rebatesse Deus dizendo assim: Deus, mas eu tenho toda a condição de fazer, e eu vou fazer no tempo sim. Já vou comandar aqui 100 homens para os 100 pedreiros que eu tenho, 100 oficiais pedreiros que eu tenho.
vou pedir para erguerem as paredes e vou começar a fazer. Davi poderia ter feito isso, mas ele não fez. Eu amo demais o versículo seguinte, porque Davi diz, no versículo seguinte, que é o versículo 4, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4, diz assim: no entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos do meu pai ele quis fazer-me rei de todo Israel. Ele, ao invés de murmurar, ele, ao invés de questionar Deus, ele, ao invés de se revoltar contra Deus, ele, ao invés de ficar de mal de Deus, né, fazendo dele assim: Deus, estou de mal, ao invés dele fazer isso, ou ao invés dele bloquear Deus do Facebook dele, ou ao invés dele realmente descartar Deus da sua vida, Davi olha para o seu passado e vê tamanha obra, tamanha maravilha, tamanha bênção ele já tinha recebido de Deus. Ele começa a dizer: olha, ok Deus, eu não recebi aquilo que eu tanto queria fazer, não vou poder fazer, recebi um não, mas no entanto o Senhor me fez rei de Israel. O Senhor me fez rei. Eu não vou me entristecer porque eu estou recebendo um não teu, após já ter sido tão abençoado como eu fui antes. Desde a minha escolha, quando eu não era ninguém em relação aos meus irmãos, desde a minha escolha, eu já te louvo desde lá. Isso me faz pensar, e eu queria que você pensasse comigo: será que Deus já tem nos abençoado de uma forma tão grande? Será que a salvação já é um motivo tão grande de alegria, de contentamento, de agradecimento a Deus? Que bênção tão grande foi essa, que foi Jesus Cristo levar o meu pecado, o peso da culpa, não só dos meus erros, como cantamos hoje aqui, levou os meus erros, levou os meus pecados, doenças, Ele levou na cruz do Calvário, e isso eu tive acesso. Hoje eu tenho acesso à salvação. Hoje eu e você podemos dizer que nós somos salvos em Cristo Jesus, à medida que eu confesso, à medida que eu recebo, e nós já temos essa bênção na nossa vida. Porém, mesmo recebendo essa bênção há um dia, há um mês, há um ano, há 15 anos, 10, 20, 30 anos, quando nós recebemos um não hoje, mesmo que nós classifiquemos esse não como um não que veio de Deus, às vezes esse não, ele se volta como se fosse um não que gera em mim raiva, que gera em mim descontentamento, que gera em mim falta de gratidão no coração. Romanos fala que todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que têm acontecido contigo e comigo têm cooperado para o meu bem, para o teu bem. Em qualquer instância da tua vida, em qualquer instância, seja na tua casa, seja na tua faculdade, no teu colégio, no teu trabalho. Se você tem recebido nãos nessas instâncias da tua vida, Deus não deixou de te amar, Deus não deixou de ter um propósito bom para a tua vida. Ele tem um propósito excelente para mim e para você. Para mim e para você, Ele tem um propósito. Então, eu acho muito lindo quando Davi diz isso. E aí no versículo 5, ele diz: e dentre todos os muitos filhos que Deus me deu, Ele escolheu Salomão para sentar-se no trono, o reino do Senhor. Ele continua reconhecendo: Deus não me deu a oportunidade de construir o templo, Deus não me deu essa oportunidade, mas eu agradeço a Deus, mas eu louvo a Ele porque Ele já me abençoou desde a minha escolha. Na verdade, desde o ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido ele. Mas não só isso, Ele escolheu o meu filho para construir o templo. E aqui eu vejo algo muito especial para a nossa vida, principalmente para a nossa vida como igreja brasileira evangélica. Muitos são os ministérios, muitas são as igrejas que nós temos no nosso país. E muitas vezes essa talvez mistura
de igreja, ou mistura de linhas, ou essa variedade de linhas de igrejas evangélicas, geram em nós a seguinte crítica, ou às vezes até o seguinte entendimento: a minha é mais correta, a minha é mais coerente. E às vezes esquecemos que o outro ministério de repente está alcançando outras pessoas das quais eu nunca alcançaria. E mesmo assim, ela diverge um ou outro ponto teológico, um ou outro ponto doutrinário. E às vezes a nossa boca se abre não para abençoar aquele ministério, mas pelo contrário, às vezes até para amaldiçoar. Isso é muito ruim porque, mais uma vez, o acesso à informação, a forma como a informação gira hoje, nós temos na mídia, nós temos hoje de uma forma muito exposta líderes evangélicos, e muitas vezes nós alimentamos dentro de nós raiva, nós alimentamos dentro de nós uma crítica ferrenha. Eu sei, assim, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, eu quero ser imparcial nesse momento, até porque a pregação é sobre isso, mas nós estamos aqui para sermos propagadores da paz. Nós estamos aqui para trazer a boa nova para as outras pessoas. E muitas vezes essas pessoas servem para a gente descer o ferro nelas e realmente queimá-las. E às vezes até estão tentando, sabiamente ou não quero entrar nesse mérito, mas às vezes nós nos enchemos de crítica e quando dos nossos lábios deveriam realmente fluir palavras de boa fama, palavras de louvor, palavras de exaltação. Eu vejo aqui Davi sendo alguém que poderia ter um concorrente, o filho dele poderia ser o concorrente dele, porque Deus disse: olha, não, quem vai construir é ele, vai ser você não. De repente Davi poderia ficar com inveja do próprio filho, talvez não ficasse porque ele seria pai, talvez não ficasse, mas talvez ficasse com inveja, talvez ficasse pensando: rapaz, tomara que dê tudo errado com ele, tomara que ele não consiga prosperar no desejo que ele tem de construir a arca. Pode ser que Deus esteja dizendo não para você. Pode ser que alguma área da tua vida Deus esteja dizendo não, assim, muito claro, muito claro. Mas tenha uma atitude como a de Davi. Reconheça aquilo que ele já fez por ti. E se você recebe esse não, se você recebe essa negativa de Deus, agradeça, porque Deus, na sua sabedoria, Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida, Ele tem um propósito. Esse não é um não pedagógico, é um não que quer te ensinar, é um não que quer te fazer crescer. E aí eu tenho que voltar o meu relacionamento de pai e filho. Se eu não disser não para o meu filho em algumas situações, pode ser que no futuro, quando ele estiver grande, eu esteja ficando triste demais com ele, porque eu não consegui dar alguns limites para ele. Meu filho precisa de não, e eu tenho que ter essa capacidade. Eu, particularmente, a mulher sabe bem disso. Eu não tenho muita facilidade para ficar dizendo não. Como meu filho ainda está na fase da gente realmente ajudar muito, etc. Às vezes eu fico pensando: puxa vida, quando tiver aquela época, né? Pai, eu quero ir para ali. Eu digo: não, vai não. Até aqui na igreja eu faço isso. O Elias está sentado ali. O Elias às vezes diz: cara, pode me levar lá até a Bezerra? Aí eu: posso não. Por quê? Por que não? Não posso. Tenho que ir com a Mirelle. Mas acaba que no final eu levo ele. Às vezes sou eu me exercitando a dizer não, porque eu, particularmente, eu tenho dificuldade de dizer não. Assim como eu tenho dificuldade de cobrar as pessoas, e por aí vai. Acho que alguns aqui se identificam com isso. Às vezes a pessoa me convida: ontem mesmo aconteceu a situação. Eu disse sim para ir pregar no local ontem à noite. Depois foi que eu me lembrei que tinha uma outra coisa na mesma hora. E aí eu já deveria ter dito não bem antes, bem no começo da semana. E a semana foi passando. Aí ontem à tarde a Mirelle chegou para mim: e aí, você vai? Aí eu disse: eu tinha que falar com a pessoa que eu não ia poder ir. Mas agora já é tarde, eu disse: uma hora dessa que eu não vou, eu tenho que ir agora para lá, compromisso.
Já era para eu ter dito não desde o começo. Mas aí eu não. Às vezes por uma série de fatores. Mas quando nós realmente temos a certeza de que Deus está conosco, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, como fala a palavra, que tudo nós já recebemos dele, nós já recebemos tudo dele. E aqui não é uma confissão positiva, Deus já me deu tudo, eu sou alegre e tal. Não é isso. Quando a palavra diz que Deus já nos deu tudo, e aí eu quero voltar aqui para Paulo lá em Filipenses, né, o famoso versículo, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A situação de Paulo ali é de estar numa prisão, ele estava preso. E ele, em meio àquela situação caótica, aquela situação difícil, de prisão, de angústia, ele abriu seus lábios e dizia: o Deus do qual eu sirvo, eu posso todas as coisas nele, eu posso todas as coisas nele. Não vai ser uma prisão aqui nessa terra que vai me deixar abalado, que vai me deixar triste. Não vai ser uma prisão, não vai ser uma falta de emprego, não vai ser muitas vezes uma briga no relacionamento, não vai ser muitas vezes a falta de dinheiro que vai tirar a minha alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo, é uma consequência. Quando você recebe Cristo na sua vida, você recebe toda a alegria, a plenitude da alegria do Espírito está em você, você recebe a plenitude do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo. Aleluia. E não dependemos de situações, muitas vezes até medíocres dessa terra, para gozarmos dessa alegria, para desfrutarmos dessa alegria. Recebi o não da minha namorada, entre depressão, dor de cotovelo em alto grau. Deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de se alegrar, deixa de cantar. E nós temos uma ferramenta poderosa que é a palavra de Deus. Amanheça todos os seus dias e amanheça lá no Salmo 46. Amanheça lá no Salmo 47. E quando a tristeza vier, quando a insatisfação, o descontentamento por causa de uma situação que não está atendendo os seus anseios estiver acontecendo, você vai orar: Deus, Ele tem tudo para mim, Deus tem o melhor para mim, a vontade dele é boa, agradável e perfeita para a minha vida. Eu não vou deixar me entristecer por circunstâncias quaisquer, não vou deixar me entristecer porque de repente eu recebi um não, porque Deus disse um não para mim, e mesmo que seja um não para algo que a gente classifica como algo de Deus, mesmo que seja não para um chamado seu, de repente Deus está tendo chamado em outra coisa para você, e você insiste em ir por outra via. Não se entristeça, se alegre e saiba que se você está recebendo o não de Deus, mesmo que seja muito claro, mesmo que seja muito audível aos seus ouvidos, olhe para o Santo de Deus: eu confio, não estou entendendo bem, não está compreensível para mim humanamente falando, mas eu vou confiar em Ti. O não também produz isso na gente. É por isso que as pessoas dizem que quando nós estamos no deserto, a nossa fé parece que é aumentada. Se você tem recebido não de Deus, fique na expectativa que Deus tem algo melhor para você. Se nessa via tem um não aqui na tua cara, na tua frente, na outra via tem um sim para você. Tem um sim para você. E você precisa ter essa expectativa, porque o Deus que você serve, o Deus que eu e você servimos, é o Deus que nos surpreende, que faz como fala lá em Efésios 3, que Ele dá coisas que muitas vezes nós nem pedimos ou pensamos, Ele está nos dando. Precisamos nos alegrar. São muitas as promessas que nós já temos, muitas promessas, e às vezes a gente está orando até por promessa. Deus, ajuda-me a ter de novo a minha salvação hoje. Eu já tenho a salvação, Deus já me deu, de graça. Eu fico imaginando como é que Jesus, que também recebeu o não de Deus, Jesus recebeu um não de Deus. O Filho de Deus recebeu um não. Eu fico pensando como é que ele reagiria humanamente falando. Nós recebemos nãos, mas imagina o profeta recebendo
receber não de Deus é algo tão que para nós soa como tão difícil, né? Porque o profeta estava muito próximo a Deus, o sacerdote estava muito próximo a Deus, e Deus diz não. E ele queria fazer algo para Deus, era o tabernáculo, era o templo que ele queria fazer para colocar a arca da aliança lá dentro. Mas imagina Jesus receber não de Deus. Jesus recebeu não de Deus. Jesus recebeu não de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 26, versículo 39. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 39. Se alguém ao seu lado está sem Bíblia, por gentileza, ofereça a sua Bíblia, para que essa pessoa também acompanhe a leitura desse texto. Mateus capítulo 26, versículo 39, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou. Aqui é Jesus orando ao Pai: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vocês perguntam onde é que tem não aqui. Na verdade, a sequência da história mostra que o pedido de Jesus foi negado. Deus negou o pedido de Jesus aqui. Deus negou. Jesus pediu para que esse cálice fosse passado, e o cálice não foi passado dele. Deus negou a vontade de Jesus aqui nesse momento. Eu queria dizer a você que alguns nãos que recebemos na nossa vida, que aparentam para nós uma dor grande, uma frustração grande, que não mostra muita esperança no futuro. Alguns nãos que Deus está por trás. Ele tem a capacidade de mudar a história de pessoas. O não que Jesus Cristo recebeu aqui, há mais de 2000 anos, foi capaz de mudar a história da humanidade. O não que Jesus Cristo recebeu aqui foi capaz de mudar a vida de pessoas. Pessoas que antes eram perdidas, vieram para a luz do Senhor. Pessoas que antes eram drogadas, deixaram as drogas e foram libertas pelo poder de Jesus Cristo. Pessoas que antes estavam no lamaçal do pecado, foram libertas pelo poder da sua palavra e hoje estão libertas do pecado. Há alguns nãos de Deus que geram muitos sims, que repercutem em muitos sims no futuro. E nós precisamos estar muito atentos a isso, porque o Filho de Deus recebeu um não, mas o não que ele recebeu possibilitou que o Filho de Deus fosse a cruz do Calvário por mim e por você, pelo meu e pelo teu pecado. Venceu a morte, nos deixou o Espírito Santo, e hoje nós temos o livre acesso ao Pai. Hoje nós temos o livre acesso a Deus. Eu não preciso hoje, aqui só fazer uma comparação, aqui havia um desejo muito grande de se fazer o templo para se colocar na presença de Deus. E na verdade Jesus Cristo nos colocou numa posição que nem templo nós precisamos para acessar a presença de Deus. Nós nem sacerdote precisamos para acessar a presença de Deus. Se você quiser, você aqui mesmo, nesse momento, você pode falar com Deus. Eu creio que pela ação do Espírito Santo, seu coração nesse momento pode estar sendo transformado. Você pode estar sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, que foi deixado como consequência do não que Jesus Cristo recebeu aqui. E ele foi à cruz do Calvário, pagou o preço de sangue, e o Espírito Santo que Jesus Cristo deixou o Consolador, ele está aqui nesse lugar hoje, e
nós podemos acessar a sua presença. E você pode acessar essa presença. Você pode acessar essa presença de Deus. Se alguém tiver com o Facebook ligado, por favor, coloque aí. Nós podemos acessar a presença de Deus. Brincadeira. Nós já temos muito, Deus já nos deu muito. E talvez você tenha recebido nãos que tenham enfraquecido a sua fé. Mas há muitos nãos que acontecem na nossa vida que são para o nosso crescimento. Há muitos nãos, como o que Davi recebeu, que possibilitou que o projeto de Deus, que o plano de Deus continuasse. E eu quero dizer para você que o não que Jesus Cristo recebeu foi por mim e foi por você. E esse não pode mudar a tua vida, pode mudar a minha vida, pode mudar a nossa vida. Basta que nós entendamos que Jesus Cristo veio por causa de mim, por causa de você, na cruz do Calvário. Se você recebeu algum não, se você está em meio a momentos negativos, a respostas negativas, saiba que Deus tem um sim muito grande, muito claro, na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, te chamando. Venha, filho, venha, eu quero te transformar, eu quero que tu sejas uma nova criatura. Se você está passando por tribulação, dificuldade, esse momento é o momento que vai redundar num tamanho peso de glória na eternidade na tua vida. Eu convido você a se colocar de pé, fechar os seus olhos. Vamos nos colocar de pé e vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus esteja tratando a nossa vida, mesmo que estejamos recebendo nãos, mesmo que as respostas não tenham sido de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa expectativa. Quero dizer que Jesus Cristo de Nazaré está interessadíssimo na tua vida, para que você diga um sim. Ele recebeu um não por tua causa. Ele foi à cruz do Calvário por tua causa. Ele suou sangue, ele sofreu agonias profundas por tua causa para te salvar. Vamos cantar mais uma vez uma canção. Deus é impossível, continue em espírito de oração.
Talvez você tenha recebido alguns nãos na tua empresa, no teu colégio, na tua casa. Talvez até um não que você classifica como um não de Deus. Mas Deus está muito interessado no teu sim para Ele. Ele tem o melhor para a tua vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus não tem obrigatoriamente carros, mansões, emprego, dinheiro. Deus não quer isso. Deus quer te dar alegria,